O texto da Voz da Madrugada de hoje está extraordinário. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas é assim que eu estou vendo o texto de hoje. Uma mensagem que requer uma reflexão, uma avaliação, porque está falando uma verdade muito real. E se você já leu o texto da Voz da Madrugada de hoje, você sabe do que eu estou falando. Se você não leu, então vamos ler juntos agora. Esta é a Voz da Madrugada do dia 21 de janeiro de 2026. Conheça bem o seu corpo, alma querida. Ele não pede milagres, pede atenção. Quanto mais você entende o que ele precisa, melhor você oferece e mais ele responde. Pense. Eu sou o Onildo, terapeuta holístico, e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Aqui você é sempre muito bem-vindo. A Voz da Madrugada, que você bem sabe, é entregue todos os dias por volta das 5 horas da manhã, em forma desse texto inspirado pela inteligência espiritual. E um pouquinho mais tarde você recebe o convite para assistir a um vídeo como este ou uma live com o meu comentário do texto do dia. Além disso, você tem muitas vantagens se estiver no grupo da Voz da Madrugada ou no grupo do Telegram. Além de receber todos os dias essa mensagem, você tem 50% de desconto em todos os tratamentos que eu ofereço por aqui. Jornada, programação vibracional, mentoria. A mentoria holística, pense comigo, realmente é uma forma muito poderosa de você buscar ajuda, porque além de você conversar comigo durante 45 minutos a 1 hora numa chamada de vídeo para trazer as suas necessidades, logo na sequência você ainda tem 5 aplicações de biomagnetismo como parte da mentoria. Então a mentoria passa a ser, além da nossa conversa, um tratamento que vai durar 5 semanas. Então, aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você saber mais sobre a mentoria e você vai ter 50% no valor que você vai ver lá no site. Então, vale muito a pena estar no grupo da Voz da Madrugada. E além disso, esse texto que a gente recebe todos os dias, como é o caso de hoje. O título de capa da nossa conversa de hoje é O Seu Corpo Tem Poder. Isso a gente já sabe. Mas o que a gente precisa é usar. E para usar o poder que o corpo tem, a primeira coisa que nós precisamos é o que a Voz da Madrugada diz: conhecê-lo. Então nós precisamos conhecer bem o nosso corpo. E aqui, pelo menos aqui na minha percepção da Voz da Madrugada, não estamos falando de você ter que estudar medicina, estudar anatomia, conhecer o corpo por dentro. Isso tudo é importante. E você pode até fazer isso, talvez até já tenha feito, você já tenha um bom conhecimento de como é que funciona o corpo. Mas não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de conhecer o corpo por experimentar, por experienciar o corpo. Saber o que é que ele pode dar de resposta. Mas para isso, ele tem que estar bem. E a Voz da Madrugada chama atenção para esse ponto. Quanto mais você conhece o seu corpo, mais você vai saber as necessidades dele. E quanto mais você sabe das necessidades do corpo, mais você vai oferecer exatamente o que ele precisa, na quantidade que ele precisa. E quanto mais você faz isso, mais ele responde. Mas, como eu disse, acho que é fundamental a gente olhar para esse texto da Voz da Madrugada muito mais como experienciar. Saber do que o seu corpo é capaz. Aí é testando os seus limites e com muito capricho e cuidado e avançando para além dos limites. Por exemplo, nas questões mais físicas, mais palpáveis, você pode fazer uma experiência física. Digamos que você esteja aí meio fora de forma. Então você vai experimentar fazer uma caminhada. Você vai perceber que você, talvez com 15 minutos, você já esteja exausto, ofegante. Mas aí, você para aí nos 15 minutos, no outro dia você vai de novo, e no outro dia você vai de novo. Uma semana depois, você já consegue fazer 20 minutos, 25 minutos, sem ficar tão ofegante.
E se você persistir nessa brincadeira, nesse investimento no seu corpo, em menos de um mês você vai perceber que você consegue fazer 30 minutos, 45 minutos de caminhada. E dependendo da situação, provavelmente 90 dias depois você já está dando uns trotinhos, já está correndo. É sobre isso que estamos falando, que você precisa conhecer o seu corpo. Porque se você não conhece a capacidade de extensão desse corpo, de avançar para além dos limites que você impôs, ele vai ficando limitado mesmo. E vai morrendo. Morrendo muito mais rápido, muito mais depressa do que a gente deseja. Mal sabendo que se der a esse corpo energia, nutrição e movimento, experiência, isso pode se prolongar por muito, mas muitos anos mais. E você sabe disso. Isso que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma, de você começar a usar uma habilidade do corpo e daqui a pouco você está superando. Na yoga a gente vê muito isso. Aqui, quando eu pratico meus alongamentos, quando eu passo um tempo sem praticar, fica tudo difícil, o corpo está todo duro, não tem muita flexibilidade, para você se curvar para frente assim, para colocar a palma da mão no chão, dá um trabalho. Às vezes, se eu passar uns 6 meses sem praticar, mal consigo colocar a ponta dos dedos. Você vai repetindo, 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 daqui a pouco está colocando de novo ali a palma das mãos no chão. Mas eu tenho uma professora de yoga que eu acompanho, e que pego as dicas dela, que ela não só coloca a palma das mãos no chão, mas ela transfere o peso do corpo para as mãos e levanta os pés lentamente e fica de ponta cabeça, como plantando bananeira, mas nas mãos. E depois desce suavemente de novo e coloca os pés no chão. Por que ela consegue isso? Porque ela foi avançando para além dos limites. Estou falando de uma pessoa com 58 anos de idade e que faz isso com uma leveza. Por quê? Porque ela acredita no poder do corpo e buscou essa habilidade. O que ela ganha com esse esforço? Longevidade, qualidade de vida, sono bom, ausência de dores, aquelas dores que as pessoas de 60 anos costumam ter. Uma pessoa que faz isso usa o poder do corpo e não tem nada disso. As habilidades mais sutis, por exemplo, pessoas que não sabem andar de bicicleta. Parece que é uma coisa impossível. Ela treina um pouquinho, daqui a pouco o corpo pegou o jeito. Pessoas que querem aprender a tocar um instrumento, a tocar piano, parece impossível. Uma mão está fazendo uma coisa enquanto a outra está fazendo outra, enquanto os olhos estão lendo a partitura e tem que pensar em 1000 coisas. Você vai praticando, praticando, daqui a pouco está tocando de olho fechado, partituras imensas que foram decoradas. Algumas pessoas tocam sem partitura, tocam de ouvido, porque já sabe onde estão as teclas do piano e vai ali, percorrendo todo aquele espaço. Por que isso? Porque o corpo tem poder. O corpo enxerga não só com os olhos. Por isso que uma pessoa consegue tocar violão sem olhar, tocar piano, tocar acordeão, tocar violino, sem olhar. Por quê? Porque tem outras maneiras do corpo perceber as coisas, compreende? Mas nós precisamos de dar a oportunidade para o corpo se manifestar. E isso é testando os nossos limites e avançando. E tem aquelas habilidades mais sutis. Eu falei aqui da física, daquelas habilidades, por exemplo, mais intelectuais, mais da arte, mas tem aquelas habilidades ainda mais metafísicas, que se você desenvolve, se você treina, você percebe que você consegue dar ao seu corpo muito mais condições de saúde e de cura. Porque o seu corpo sabe tudo. Um corpo que foi capaz de se fazer sozinho a partir de uma única célula, esse corpo sabe fazer a manutenção. A única coisa que ele precisa é dos suplementos, dos nutrientes necessários e de uma cabeça que não atrapalhe. Quando a mente, o ego, não tem uma boa sincronia com o corpo, não conhece bem o corpo, começa a produzir pensamentos, sentimentos e emoções ruins para o corpo. E com o tempo, o corpo vai recebendo isso com tanta frequência, aquele ditado, água mole em pedra dura, vai batendo até que fura. Vai indo, o corpo adoece. A falta de conhecimento gera pensamentos, sentimentos e emoções ruins para o corpo e hábitos ruins. E esses hábitos ruins, repetidas vezes, vai chegar no diabetes, vai chegar na hipertensão, vai chegar no câncer, vai chegar aí.
um sem fim de doenças. Mas pensamentos, sentimentos e emoções saudáveis para o corpo, porque tem uma estreita comunhão entre a mente e o corpo, conhecimento, respeito, também vai construindo saúde, energia, vibração, vigor. E é tudo o que a gente quer. Como diz a voz da madrugada de hoje, conheça bem o seu corpo, alma querida. Ele não pede milagres, pede atenção. Quanto mais você entende o que ele precisa, melhor você oferece e mais ele responde. Vale a pena pensar sobre isso. E aí na descrição do vídeo você tem os links para entrar no grupo da Voz da Madrugada pelo WhatsApp, pelo Telegram, e tem o link para você conhecer a mentoria holística Pense Comigo, com 50% de desconto para você e ainda seguida de um tratamento com biomagnetismo completo durante 5 semanas. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Muito obrigado por sua presença. Espero você amanhã no comentário da Voz da Madrugada.